Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos que vão tratar sobre o uso de ferramentas dentro da genética clínica. Nós temos trabalhado já faz bastante anos, vários anos, com várias ferramentas diferentes dentro do diagnóstico, do conhecimento sobre várias condições genéticas diferentes. Condições, sejam elas comuns ou condições mais raras, desde doenças gênicas ou monogênicas, condições complexas, multifatoriais e alterações cromossômicas, sejam numéricas ou estruturais. E nesses vídeos vamos começar a discutir ou apresentar para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre quais as ferramentas que são comumente utilizadas para poder trabalhar com essas condições genéticas. Pode ser tanto para profissionais da área da saúde, mas também podem ser utilizados por pessoas que gostam de aprender, gostam de estudar, querem saber mais sobre uma determinada condição. Então são ferramentas extremamente importantes. Hoje vamos iniciar com uma ferramenta que eu considero básica dentro da parte de genética clínica, que é a questão de uma estrutura, um site chamado de HPO, HPO, que é sobre os fenótipos, a ontologia dos fenótipos em humanos. Então, nesse site, nessa ferramenta, na verdade, a gente consegue colocar sobre uma determinada condição que a gente quer saber um pouquinho mais, e o foco dessa ferramenta é justamente identificar as alterações clínicas mais comuns ou que podem estar presentes em uma determinada condição genética. Então, eu vou começar a passar para vocês como que isso é feito. Então, para quem tiver interesse, vai até pelo Google ou qualquer ferramenta de pesquisa. Podem colocar lá HPO. No HPO vão surgir várias opções, mas vou colocar diretamente só HPO para mostrar como que seriam os resultados de busca. E provavelmente um dos primeiros que vai aparecer é esse aqui, Human Phenotype Ontology, hpo.gex.org. Depois vou deixar a descrição também no rodapé do vídeo, para quem quiser fazer um link mais rápido. Uma vez que você está aqui, você vai clicar, obviamente, para entrar na ferramenta. E essa ferramenta vai te trazer inúmeras informações. São milhares de termos, milhares de anotações sobre essas condições hereditárias. Então eu vou mostrar mais ou menos como que a gente pode acessar em um primeiro momento e obter essas informações. Uma vez que você está aqui, nesse HPO, você pode selecionar o banco de dados se você quer buscar um termo, uma doença ou um gene específico. Então é muito comum para pessoas que têm uma condição genética na família, uma distrofia, uma miopatia ou qualquer condição rara, inclusive, coloca o nome da doença. Às vezes, para quem já é da genética, um geneticista, já pode colocar diretamente o gene. Então vamos colocar hipoteticamente, por exemplo, que eu queira trabalhar, como a gente já discutiu no nosso último vídeo, de uma distrofia miotônica, também chamado de distrofia de Steiner. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, aí eu poderia colocar o gene, aí seria o DMPK, então eu poderia buscar diretamente o gene, ou se eu não quiser, eu posso simplesmente colocar o descritor, o nome da doença, não preciso fazer a seleção previamente, pode facilitar para algumas situações, mas nesse caso nem precisaria, e vou colocar simplesmente, nem colocar tudo, vou colocar somente Steiner. Então vou colocar somente isso, e vou dar um Enter. Quando eu coloquei Enter, ele vai me colocar, foram encontrados 2 resultados para Steiner. Então, quando eu vou verificar, eu vou olhar o identificador da condição, aqui os 2 são do Orphanet, então tem 2 identificadores, e o nome da doença. Então aqui eles colocam 2 situações que cursam, que são chamados, que são tipos de Steiner na verdade, que é a distrofia miotônica de Steiner, e existe a outra, que é a distrofia miotônica de Steiner, só que ela é congênita. Então, por exemplo, o paciente que eu atendi recentemente, já é um adulto, começou a sintomatologia numa idade um pouquinho mais avançada. Então não é uma forma congênita, não é uma forma presente ao nascimento. Então numa situação dessa eu vou já direcionar para essa miopatia de Steiner, que é de adulto, que não é a forma congênita.
Aqui, que o HPO vai trazer para a gente de informação? E aí que vem a importância dessa ferramenta. Essa ferramenta ela vai fazer uma retratação fenotípica de tudo aquilo que é frequente, tudo aquilo que pode estar presente ou até que é mais raramente presente, mas ele vai fazer essa divisão por áreas do corpo. Então, por exemplo, aqui, e eu posso inclusive exportar esses dados, mas eu vou verificar aqui, ó, por exemplo, cabeça e pescoço. Para Steiner, ele vai me colocar que são condições frequentes ou ocasionais para a cabeça e pescoço. Então, vai falar o que é frequentemente encontrado uma miopatia de Steiner. Uma fraqueza na musculatura facial ou uma anormalidade do músculo mastigatório. Então, aí são condições que são frequentes, mas podem haver outras condições que são menos frequentes, que são mais ocasionais. Vamos colocar, por exemplo, na parte ocular. Quem tem miopatia de Steiner tem, de uma forma muito frequente, catarata. Mas ele pode ainda apresentar de uma forma ocasional astigmatismo, hipermetropia e várias outras condições. E aí, a ferramenta ela continua colocando todas as condições que podem estar presentes para o termo de referência que nós colocamos ali. Por exemplo, para condições cardiovasculares, é muito comum uma anormalidade de condição cardíaca, mas existem outras condições que já são frequentes ou mais ocasionais. Uma outra condição, na parte respiratória, é frequente o paciente apresentar uma apneia do sono. E aí, obviamente, a gente já consegue fazer a condição, ó, toda vez tem que fazer essa averiguação se o paciente tem essa condição, porque a gente sabe que é uma condição que é comum, que é frequente em pacientes que têm miotonia de Steiner, ou distrofia miotônica. E tem outras condições que são ocasionais que também precisam ser verificadas. A gente começa a ter informações sobre o que é comum o paciente apresentar. E a gente continua aqui, ó, na parte do sistema digestivo. A maior parte das condições são condições ocasionais, não são condições comuns para a distrofia de Steiner. Para o sistema endócrino, também novamente condições ocasionais. Para o sistema geniturinário, também condições ocasionais. Para a parte muscular, aí que vem um detalhe a mais. Na parte muscular, ele apresenta 14 anotações, 14 referências, e uma coisa interessante, frequência obrigatório, tá? Se o paciente tem uma miotonia, né, se tem uma distrofia miotônica ou distrofia de Steiner, obrigatoriamente ele tem que apresentar algum tipo de fraqueza muscular, que é uma condição inerente àquela miopatia. De uma forma muito frequente também, ele vai ter uma fraqueza da musculatura mais distal. Então a gente começa a colocar as características clínicas, que em genética a gente fala de fenótipo, que são as características mais comuns, aquelas que são obrigatórias, aquelas que são ocasionais para cada agrupamento de referência fenotípica. Então a musculatura é que ele vai colocar várias referências e ele continua. Ó, uma outra condição, por exemplo, para pele, cabelo e unha. Uma condição que é ocasional é a alopecia. Às vezes você pega um paciente e se percebe, ó, apesar de ser ocasional, é uma situação que pode estar presente num paciente com Steiner. E eu, assim, dos que eu já atendi, eu já verifiquei que acaba apresentando comumente, de fato, essa condição. Sistema nervoso, aí ele coloca, ó, muito frequentemente uma sonolência diurna. Então, às vezes, um paciente que tem quase que uma narcolepsia, não chegaria a ser uma narcolepsia, obviamente, mas assim, um paciente que tem um sono excessivo durante o dia. Então, já sabendo que isso é uma situação muito frequente para paciente que tem Steiner, o que pode ser feito? Existem medicações próprias, o paciente nesse período vai precisar realmente de um repouso. Então, a gente já sabe que é uma condição muito frequente e outras condições são frequentes também quanto a alterações ou a condições próprias do sistema nervoso. Condições verificam que tem muitas alterações nessa parte neurológica. Para nascimento e condições pré-natais, ele vai colocar situações ocasionais, ó, de sintomas constitucionais, mialgia e fadiga, são sintomas que são frequentes, ou fenótipos frequentes nesse paciente. Para neoplasias, ó, raramente associada a neoplasias.
Então, existem algumas condições, algumas alterações genéticas que aumentam muito o risco de várias neoplasias, mas o Steiner já, essas neoplasias relatadas, têm uma frequência muito rara, mas também requer uma certa atenção. E a parte metabólica também com uma frequência ocasional. Então, quando a gente fala dessa ferramenta do HPO, para todo mundo que quer entender mais um pouquinho sobre o que uma determinada alteração genética, o que uma determinada condição ou doença genética tende a afetar como característica no paciente, o HPO é uma ferramenta extremamente robusta, uma ferramenta extremamente clara, precisa, que a gente consegue saber as condições que são as mais comuns, as condições que podem acontecer, e a gente já tem uma noção até de frequência com que essas condições acabam acontecendo para cada tipo de paciente. Tá? Nós colocamos através do descritor de Steiner, mas a gente poderia também tentar colocar, às vezes existe um exame genético que não falou o nome da doença, só falou, foi encontrado um gene tal alterado. Então é possível também colocar, às vezes, pelo gene. Então eu verifiquei, o DMPK está alterado, e vou verificar, DMPK está associado a quê? Então ele vai novamente, só que é um outro identificador, que não é identificador da alteração clínica, mas sim da alteração genética, e aí novamente ele vai voltar a trazer. Só que aí ele te traz uma informação com uma perspectiva um pouquinho diferente, porque ele fala do gene, fala da sua localização cromossômica, então fala, o gene DMPK tem várias outras nomenclaturas, ele está localizado no braço longo do cromossomo 19, e aí ele vai falar um pouquinho sobre a descrição funcional do gene, onde que ele atua e coloca sempre uma referência, e volta a trazer sobre essa associação do HPO, né, da parte fenotípica, e coloca em que nós temos relatos de alterações. Aqui você pode controlar quantas alterações ou quantos fenótipos você quer observar de cada vez, então ele vai ordenar isso aqui e vai trazer exatamente todas as condições que a gente pode encontrar em alterações desse gene. Mas vejam bem que aqui ele não fez em cima de uma categorização da doença, mas sim do gene em si. E acaba associando, obviamente, né, quando se fala do gene, se faz associação e ele volta na doença. Distrofia miotônica, que é a mesma coisa, miotônica tipo 1, que é a mesma coisa da distrofia de Steiner. Ok? Então, na verdade, hoje foi só mesmo para mostrar uma das ferramentas que pode ser utilizado dentro da parte de condições genéticas, que é o HPO, que é extremamente importante e que tem um foco muito mais na categorização e caracterização de fenótipos, das alterações clínicas que um paciente pode apresentar em cima de grupamentos, em cima de frequência, ok? Em próximos vídeos nós iremos mostrar outras ferramentas para quem gosta de aprender, de entender um pouquinho mais sobre essas condições, ferramentas que vão focar um pouquinho mais na parte genética, um pouquinho mais na parte molecular, um pouquinho sobre os mecanismos. Então, a cada momento, a gente vai acabar gravando um vídeo para poder explicar isso para vocês. Deixo meu abraço carinhoso para todos vocês e até um próximo encontro.